E se a gente pensasse nas narrativas espirituais mais antigas, não como histórias sobre deuses e demônios, mas sobre dois sistemas operacionais em guerra pelo cosmos? É isso que vamos explorar agora. Uma análise que usa a linguagem da tecnologia para decodificar o que as fontes escrevem como a arquitetura da iniquidade. A ideia central aqui é fascinante e, de certa forma, revolucionária. E se as contradições que a gente encontra nas escrituras não forem erros, mas sim o registro de um conflito entre duas lógicas, dois jeitos de operar completamente diferentes? Não estamos falando de múltiplos deuses, não. Estamos falando de duas arquiteturas de sistema, dois códigos-fonte competindo pelo controle. Para entender essa guerra de sistemas, a gente precisa voltar lá no começo, onde a primeira pista aparece. É no livro de Gênesis que uma mudança que parece sutil no nome, na verdade revela uma troca fundamental de sistema. Olha só que interessante. No texto original, a entidade lá no Jardim do Éden é chamada de Senhor Deus, um criador que provê tudo diretamente, sem intermediários. Mas depois da queda, a narrativa muda. Com frequência, a voz se torna apenas Senhor, uma entidade que agora opera através de julgamento e sacrifício. Fica a pergunta, né? Por que essa mudança? As fontes sugerem que isso não é um acidente. É como se fosse o log de uma mudança de sistema. E essa mudança de nome fica ainda mais crítica quando a gente considera a afirmação de que ninguém jamais viu o Pai. Se isso for verdade, então quem, ou o que, era essa voz que exigia sacrifícios? Essa pergunta é o ponto de partida para a gente começar a fazer a engenharia reversa desse segundo sistema. Então, o que seria exatamente esse outro sistema? As fontes o apresentam não como um código original, mas como uma cópia corrompida, uma inversão total do divino. Dá para pensar nisso como uma espécie de engenharia reversa da santidade, que acaba criando uma arquitetura espelhada e distorcida. E aqui a gente vê a planta baixa desses dois sistemas lado a lado. Repara como cada princípio do reino verdadeiro à esquerda é completamente invertido no sistema da iniquidade. Onde deveria haver fluxo, ou seja, receber e refletir a glória divina, o que surge é o acúmulo. A graça, que é dada de graça, é pervertida e transformada em comércio, numa lógica de troca, de mérito. É uma inversão fundamental em todos os níveis. Para entender essa arquitetura de Mammon, a gente pode quebrar ela em seus componentes principais. É quase como fazer a engenharia reversa de um software para entender como o código-fonte dele funciona. Tudo começa no nível mais profundo, no que as fontes chamam de Avon. Isso aqui não é uma simples ação ruim, é uma torção fundamental no próprio ser. É como se um espelho que deveria só refletir a luz da fonte, de repente decidisse que aquela luz é dele e a retém para si mesmo. Essa torção inicial, o Avon, ativa o que a gente pode chamar de kernel do sistema, o ego. É uma nova identidade, autônoma, que se enxerga como a raiz de si mesma e que processa o mundo só para seu próprio benefício. Ele se torna, na prática, o hardware da idolatria, a estrutura física e mental onde a autoadoração é executada. E qual é o principal programa que esse kernel ego roda? É o Reculala, ou comércio. Esse é o software de aplicação do sistema. É o processo que transforma absolutamente tudo em uma transação. A graça, que antes era livre, agora tem um preço. O reflexo da glória divina se torna um produto a ser possuído, negociado, acumulado. Esse fluxograma é brilhante, ele mostra toda a cadeia de execução. Começa com o hardware original, um querubim, que sofre a corrupção. Esse kernel corrompido é então executado em um hospedeiro humano, tipo Caim. Daí, ele se institucionaliza, vira um framework como a Babilônia, que funciona como a API de idolatria do sistema. E tudo isso leva ao output final, uma marca, assinatura física e digital que confirma a submissão a essa arquitetura. Ok, mas se essa é a arquitetura da corrupção, qual é o contracódigo? As fontes mostram as ações de Cristo como a anti-arquitetura definitiva, a reversão completa e total desse sistema. E aqui está o ponto-chave. Aqui a gente vê a anti-arquitetura em ação. Para cada módulo do sistema da iniquidade, existe um contramódulo divino, projetado especificamente para substituí-lo. O kernel ego é combatido pela negação de si mesmo. O processo de comércio é totalmente trocado pelo fluxo da graça. E a marca do sistema, sua assinatura, é sobrescrita pelo selo do Espírito. É uma reversão completa, linha por linha de código. O resultado final do sistema de Mammon, o seu output obrigatório, é uma marca. E isso é mais do que um símbolo, é uma assinatura funcional. É a prova de submissão à sua arquitetura de comércio e controle.
É um sistema onde, no limite, a própria capacidade de participar da economia, de comprar e vender, exige a aceitação dessa lógica. O contraste na lógica operacional não podia ser mais claro. São dois protocolos que são o oposto um do outro. Onde o sistema de Mammon opera no acúmulo e no poder, o reino opera na entrega e no serviço. Um retém, o outro flui. Um domina, o outro serve. Simples assim. Isso tudo nos leva à resolução final desse conflito de sistemas. O que acontece quando a anti-arquitetura completa o seu trabalho? Acontece a instalação de um sistema operacional inteiramente novo. E o fim do sistema de Mammon não é a destruição, mas o desmascaramento da sua mentira fundamental. A Nova Jerusalém, como a gente vê aqui, não é um lugar físico, mas um estado de consciência, a revelação de que o reino, na verdade, sempre esteve dentro. É a instalação final do sistema operacional divino, não em um lugar, mas no próprio ser. Então, a grande inovação aqui é a linguagem. Ao usar termos como kernel, processo, protocolo, essa análise oferece um framework sistemático, moderno, para decodificar um conflito espiritual milenar. Ela torna o complexo compreensível e o abstrato quase palpável. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se a realidade espiritual opera com base em arquiteturas e códigos, talvez entender a planta baixa desses dois sistemas seja o primeiro e o mais importante passo para escolher conscientemente em qual deles a gente quer viver.